Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao vídeo do Clube da Semana, aqui no Na Fila FC, no YouTube. Eu sou o Henrique. Galera, o vídeo do Clube da Semana de hoje está super especial, porque é com a seleção brasileira de futebol, é isso mesmo. Gente, antes de mais nada, antes da gente iniciar o nosso vídeo, eu quero agradecer ao pessoal que tem acompanhado o trabalho do Na Fila em todas as plataformas. Obrigado por estarem curtindo e debatendo com a gente os posts aí super interessantes, né, a respeito de estatísticas, o nosso top 5, enquetes, falando um pouquinho daqueles times que nem sempre são campeões, mas que têm um passado glorioso, né? A gente sempre trata todos os times aqui com muito respeito e muito carinho, né? E galera, vamos lá, né? Sem mais delongas, bora então iniciar o nosso vídeo, porque a seleção brasileira é sempre um assunto que acalora o coração do torcedor e é sempre um debate bastante divertido, não é verdade? Então, assim, ô Liu Kang, já falei para você, para de ficar brincando aí com o Bandite e solta para nós aí, meu filho, a vinheta de Clube da Semana, que é a seleção brasileira. Pessoal, e como eu já dei o spoiler para vocês, o nosso clube da semana é a seleção do Brasil, né? Afinal de contas, já fazem aí 20 anos de fila, 20 anos sem um título de Copa do Mundo, né? De 2002 para cá, o Brasil foi eliminado 4 vezes, né? 2006, 2010, 2014 e 2018, todas por seleções europeias, né? Aí é um tabu que o Brasil precisa tratar de quebrar aí na Copa do Mundo do Catar, né, no final do ano. Mas galera, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho especial, porque eu não quero falar da última conquista de 2002, mas sim da Copa do Mundo de 94, lá nos Estados Unidos, né? Muita gente que acompanha o nosso trabalho não era nem nascido, então eu quero refrescar um pouquinho a memória da galera, dos meus contemporâneos aí, que começaram a acompanhar futebol no início dos anos 90, né? Mas, acima de tudo, contar para vocês algumas histórias importantes, né? De tabus que o Brasil também teve que superar até ser tetracampeão mundial. Porque todo mundo pensa, né? Ah, o Brasil foi campeão, pô, só alegria, né? 98, bateu o final de novo, aí perdeu a final para a França. 2002, batemos final de novo, aí foi pentacampeão. Mas antes disso, né, no período para a Copa de 94, o que aconteceu com a seleção brasileira, né? Como é que foi esse caminho? Foi tranquilo? Ele foi tortuoso? Como que foi? Então eu vou falar para vocês um pouquinho dessa caminhada até o título da seleção do Tetra, né? Galera, vamos começar falando um pouquinho do dia 25 de julho de 1993. Nesse dia, o Brasil sofreu a sua primeira derrota até então em eliminatórias para a Copa do Mundo, né? Muito triste. Desde que as eliminatórias começaram a ser disputadas, o Brasil nunca havia sido derrotado por nenhuma seleção daqui da América do Sul. E aconteceu justamente contra uma equipe que ninguém imaginava que fosse acontecer. Mas o momento do Brasil era turbulento. A comissão técnica formada por Parreira e Zagallo não estavam convencidos de que deveriam convocar o baixinho Romário, né? Sempre muito polêmico. E na apresentação do Brasil contra a Bolívia lá em La Paz, a La Verde, como era conhecida a seleção boliviana, né? Como ela é conhecida, ganhou do Brasil por 2-0. O grande craque do time, e que fez muito sucesso na Major League Soccer, Marco El Diablo, seu apelido. Esse apelido é incrível, né? Um baita de um apelido bacana para o jogador de futebol, né? Infernizava as defesas adversárias. Marco El Diablo Echeverri, o número 10 da Bolívia. Ele bateu para o gol, gente, uma bola rente à linha de fundo, totalmente sem ângulo. A bola passou debaixo da perna do goleirão Tafarel. Um minuto depois, o meio-campista Penha aumentou o placar e a Bolívia ganhou do Brasil de 2-0. O Brasil corria riscos de classificação para a Copa. Mas no Maracanã, na rodada seguinte, né, na verdade era a rodada do final do ano, o Brasil tinha que ganhar do Uruguai de qualquer jeito. E aí a comissão técnica se viu obrigada a convocar o Baixinho Romário, né? Aliás, o cara acabou com o jogo, gente. O Romário, poucas pessoas sabem, mas apesar da baixa estatura, era um exímio cabeceador. O Brasil meteu 2-0 no Uruguai, 2 gols de Romário. Um deles é esse lance que eu postei a foto daí, ele driblando o goleiro, e o outro foi um cruzamento perfeito, e o Romário testou para o fundo do gol.
2-0 Brasil, 2 gols do Baixinho e classificação para a Copa aí de 1994, lá nos Estados Unidos. E agora, galera, a gente vai falar um pouquinho sobre justamente a fase de grupos, né, da Copa de 94. Pessoal, chegamos então na fase de grupos da Copa de 94. Só que assim, lembre-se de uma coisa: hoje tudo é muito fácil, né? Nós temos internet, TV a cabo, todo mundo pode pesquisar tudo e sobre todos na internet. Naquela época, sabia-se ainda muito pouco, porque as transmissões internacionais elas estavam começando a pegar ritmo, né? Estavam começando a ter mais espaço na televisão brasileira. Então o Brasil caiu num grupo onde se sabia muito pouco, ainda mais da seleção da Rússia, que já não era mais União Soviética, né? O Brasil caiu no grupo B da Copa do Mundo e tinha a Rússia, Camarões e a seleção da Suécia. Então nós não sabíamos muito sobre as seleções que o Brasil iria enfrentar. Nessa primeira fase, o Brasil ganhou da Rússia 2-0, dos Camarões 3-0 e empatou com a seleção da Suécia por 1-1. Guardem bem essa informação, hein? Kenneth Anderson fez o gol da Suécia, era um meio-campista alto, bastante técnico, e o gol do Brasil foi do baixinho Romário. Nas oitavas de final, galera, o Brasil encontrou os anfitriões, os donos da casa, a seleção americana. E pensa num clima hostil, pensa num roteiro de filme hollywoodiano. O jogo entre Brasil e Estados Unidos, pelas oitavas de final, aconteceu no dia 4 de julho de 94. Simplesmente o dia da independência dos caras. Além disso, estava um calor de rachar a mamona, porque era pleno verão americano, né? O jogo foi em Palo Alto, na Califórnia, no antigo Stanford Stadium, né? Estádio que pertence à Universidade de Stanford. O primeiro tempo, galera, foi uma loucura. Tanto que aos 41 minutos da primeira etapa, o Leonardo, aquele que fez muito sucesso no São Paulo, no Milan, ele estava atuando pela lateral esquerda e deu uma cotovelada grosseira, um lance super infantil contra o atacante Tab Ramos. Ele foi expulso direto, cartão vermelho direto para ele, e o Brasil ficou com um a menos. Mas no segundo tempo, toda a magia, toda a genialidade de Romário apareceu. Ele criou uma jogada individual, fez um belíssimo lance contra o zagueiro Marcelo Balboa, não é o primo do Rock, tá? Não se confunda. E ele deu um passe milimétrico para o Bebeto. O Bebeto que teve um timing super perfeito para evitar o carrinho do zagueiro Alex Lalas, aquele ruivo que tinha um cavanhaque compridão, estilo roqueiro, metaleiro, sabe? E o Bebeto bateu rasteiro, forte, chapado no cantinho do goleiro Tony Meola. Foi um belo gol. O Brasil venceu por 1-0, passou por esse grande desafio e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo. Gente, e as quartas de final para o Brasil nessa Copa foi simplesmente uma loucura. Talvez um dos melhores jogos que eu vi na história da Copa do Mundo. Para começar, o adversário seria a Holanda, que é um timaço, né? Só que o Brasil começou bem a partida. Esse jogo, aliás, eu acho que foi o jogo do Bebeto, sabia? Na Copa? Porque o Brasil abriu 2-0, teve uma jogada maravilhosa do zagueiro Aldair, que era muito clássico. Ele lançou em profundidade, o Bebeto dominou, tirou a marcação e deu um cruzamento primoroso para o baixinho Romário, num bate-pronto, fazer um gol. Teve também o lance em que o Bebeto, no contra-ataque, tirou a marcação da zaga holandesa, driblou o goleiro e fez um lindíssimo gol, que é o gol que vocês estão vendo na foto aí, do Bebeto, do Mazinho e do Romário embalando o nascimento do filho dele, né, do Matheus. Essa comemoração ficou marcada na história do futebol, né? Só que os holandeses foram buscar o resultado, né? A Holanda, que, como eu falei para vocês, era um timaço. Tinha craques como Dennis Bergkamp, Marco Overmars, Aaron Winter, os irmãos De Boer, né? O zagueirão Coman, né? E a Holanda justamente empatou com o Bergkamp e com o Winter, 2-2. Só que aos 36 do segundo tempo, o Brasil tem uma falta direta para o gol, aliás, uma distância até meio longa, né? Mas o lateral esquerdo branco, que era conhecido por sua patada atômica, acertou um balaço, galera. O lance foi tão bonito que ele chutou de longe, a bola pegou uma força e um efeito que aparece na câmera atrás do gol, o Romário se encolhendo todo para a bola passar pelas suas costas e chegar no cantinho do goleiro holandês. O Brasil venceu esse jogo por 3-2 e a jornada rumo ao Tetra continuava. Pessoal, e nós chegamos até a semifinal da Copa do Mundo para mais uma vez
encontrar a seleção da Suécia. Lembra que eu falei para vocês guardarem essa informação a respeito da seleção da Suécia? Então, o time da Suécia era bastante técnico também. A começar pelo goleiro, né? O Ravelli era muito bom goleiro, considerado por muitos top 3, né? Um dos 3 melhores goleiros da Europa, né? O time ainda contava com o Matthias Dahlin, que era atacante do Stuttgart da Alemanha, Thomas Brolin, que jogava na Inglaterra, o Kenneth Anderson, que era um meia bastante técnico e que fez o gol contra o Brasil na fase de grupos, né? Então a Suécia era um ótimo time. Sem contar com o meu xará, né? O Henrik Larsson, né? Que é um atacante super famoso. Aliás, muitos de vocês devem ter visto o Larsson no final da carreira, atuando no Barcelona com o Messi, também jogando pelo Celtic da Escócia, né? E esse jogo foi um jogo bastante duro, mais uma vez a Suécia dificultando para o Brasil. Um jogo de marcação bastante pesada, né? Só que no segundo tempo, num cruzamento perfeito do Jorginho, que era o lateral direita da seleção brasileira, o Romário subiu praticamente sozinho dentro da área. Ninguém ia marcar o baixinho, né? Pequenininho, a bola chegou até o Romário no segundo pau e ele testou como manda o manual. Forte, para o chão, no canto do Ravelli, 1-0 Brasil, e a classificação para a grande final da Copa do Mundo estava feita. Pessoal, e a final da Copa do Mundo foi contra a seleção italiana, que fez também uma bela campanha no Mundial. Afinal de contas, os italianos já eram tricampeões, assim como o Brasil. Então nós tínhamos aí alguns componentes importantes nessa final. Seria sagrado o primeiro tetracampeão mundial de futebol. A seleção da Itália contava com jogadores bastante técnicos e também com um time repleto de craques, né? Como o zagueiro Baresi, Maldini, o goleirão Pagliuca, do meio para frente, Dino Baggio, Roberto Baggio, o atacante Massaro, né? O time da Itália era muito bom mesmo. O Baggio chegou no sacrifício até a final. Isso não é nenhum tipo de desculpa, tá, pessoal? Porque todo mundo sabe que ele perdeu o pênalti, né? Que deu o título ao Brasil. Mas, para vocês terem uma ideia, o Baggio era o atual melhor jogador do mundo em 94. E o Romário roubou esse título dele, né? No final da temporada, o Baixinho foi eleito o melhor jogador do mundo daquele ano. Mas o Baggio realmente chegou bastante baleado na final, existe até uma matéria sobre isso, tá? Novamente, não é nenhum tipo de desculpa, porque o Brasil também mereceu ganhar o título, né? Mas essa final teve alguns componentes importantes. Primeiro, já falei para vocês nesse vídeo que nós estávamos lá no verão americano, então estava muito calor. O jogo foi disputado em Los Angeles, no Rose Bowl, ao 12h30. Pensa no sol que estava nesse horário, gente. Fora isso, o jogo que empatou 0-0, na prorrogação o Brasil perdeu 2 grandes chances, né? Uma com o Romário, num lance de carrinho, e a outra com o Viola, que era um jovem atacante na época de muito destaque no Corinthians, né? Vamos lembrar também que, além do Viola ter entrado no lugar do Zinho, na reserva, e que infelizmente não entrou em nenhum jogo da Copa do Mundo, nós tínhamos o Ronaldo Fenômeno, que na época era conhecido como Ronaldinho. Ele que só tinha 17 anos, atuava pelo Cruzeiro, e já estava já vendido, né, para o PSV da Holanda, já tinha contrato pré-acertado, né, com o PSV da Holanda. Gente, o Brasil, como eu falei para vocês, na disputa por pênaltis, se sagrou campeão mundial, né? O Romário fez o dele, o Baggio, infelizmente, perdeu, o Tafarel brilhou e vocês ouviram aquela famosa frase do Galvão Bueno, junto com o Pelé, na cabine de transmissão, ensandecidos: é tetra, é tetra, é tetra. Galera, diz aí nos comentários o que vocês se recordam da Copa do Mundo de 94. Se você não acompanhou a Copa, se você é mais jovem, o que você lembra de 2002 ou depois disso? Diz também aqui nos comentários quais são os seus palpites, né? O que você acha que vai acontecer com o Brasil na Copa de 2022, né? Na Copa desse ano, né? Aliás, estamos aí a poucos meses da Copa do Mundo. Quais são as chances do Brasil no Catar? Diz aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do Na Fila FC. E, gente, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, fazer ativar a notificação no sininho, né? Afinal de contas, toda semana tem um vídeo produzido para vocês, com muito carinho, com muito respeito por todos os times e torcidas. E espero que vocês tenham curtido e eu vejo vocês na próxima semana com mais um vídeo do Clube da Semana. Um forte abraço e até breve, pessoal!